Salmo 120. Cântico de romagem. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Esse é um pequeno salmo, o título, Cântico de Romagem. Esta sequência de salmos que começa com o Salmo 120 e vai até o Salmo 134, carregam um título original que aparece na minha Bíblia, Cântico de Romagem. Traduzido em uma outra versão, talvez que você tenha aí, Cântico dos Degraus, ou Cântico de Peregrinação, ou ainda Cântico de Ascensão. Cântico de Ascensão. De fato, esta variedade reflete as várias possibilidades do texto hebraico. A expressão é Shir Hama Alot. Então não se sabe ao certo o que o termo significa no contexto dos salmos, destes 15 salmos. A palavra Shir significa cântico. A outra palavra, Hama Alot, é um plural da outra palavra, que é Hama Alat. Tem havido 4 interpretações diferentes sobre este cântico de romagem. Então nós estamos começando hoje, vamos ficar praticamente 15 semanas nestes salmos que que formam um grupo, uma série. Então é muito importante que você tenha este pano de fundo para a gente poder extrair dos salmos o seu melhor conteúdo. Então, a primeira possibilidade que alguém tem levantado é que são degraus ou gradação dentro do próprio salmo. E isso foi defendido por um homem chamado Gesenius. Ele era um linguista e ele fez um dicionário e uma gramática na língua hebraica. Isso em 1812. Esta é a posição. Então, a posição afirma de que em alguns destes salmos é bem nítido, segundo ele, esses degraus na forma literária de escrever. Exemplo, o Salmo 121, que nós vamos ver a semana que vem. Olha lá comigo. Elevo os meus olhos para o monte. Então ele diz que esse é o primeiro degrau, onde o segundo degrau é o versículo 2. O meu socorro. Porque no versículo 1 ele falou sobre o socorro, e no segundo versículo ele responde sobre o socorro. O socorro vem do Senhor. No versículo 3, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará. Aí no versículo 4 ele explica, é certo que não dormita. Você está entendendo então? Ele, por ver isso em alguns destes salmos, então ele defendeu esta possibilidade. A questão é de que o Salmo 121 e mais uns 2 ou 3 dessa série de 15, a gente consegue ver isso nitidamente. Outros salmos não, inclusive o de hoje, o Salmo 120, que dá início à série. Por isso alguns têm rejeitado esta possibilidade. A segunda possibilidade de que essa expressão que vem no texto original desses 15 salmos que são colocados aqui, cântico de romagem, esta ascensão refere-se aos degraus, que estão em número de 15, do átrio das mulheres até o átrio dos homens na parte exterior do templo. Agora aqui é só para a gente descontrair, mas sem perder a reverência, né? A mente do homem, quando ela começa a pensar, e esse é o problema com vários textos da Escritura, quando o homem começa a pensar e ele vem para a Escritura e coloca o seu pensamento, sai coisas como esta aqui, né? No Talmud, que é uma coletânea das tradições dos rabinos que iam passando na história do povo de Israel, está escrito, né? Exatamente isto, de que os degraus entre o átrio das mulheres e o átrio dos homens eram em número de 15, e que estas 15 canções fazem referência àqueles degraus, e que os sacerdotes, os levitas, na verdade,
ao andarem por aqueles degraus, eles cantavam estes salmos aqui. Obviamente, não é das mais aceitas, porque seria muito específico para um livro que seria para toda a nação e depois para a igreja, né? Mas alguns têm aceito isso aqui. A terceira possibilidade é que esta ascensão, ou estes cânticos de ascensão, refere-se a subir da Babilônia para Israel ao fim do exílio, que quando eles foram libertos por Ciro, eles saíram da Babilônia e eles se dirigiam para Israel e a região de Jerusalém é uma região montanhosa, então essa expressão subir para Jerusalém. A força desta posição aqui é que nós encontramos no livro de Esdras, no capítulo 7, versículo 9, de que o singular desta palavra, que aparece aqui plural, cântico dos degraus, ela aparece aqui com referência a esta volta do povo de Israel da Babilônia para a Palestina ali. E está traduzida na nossa língua por jornada, é a mesma palavra. E a quarta possibilidade é que a ascensão refere-se ao subir de peregrinos que saíam dos diversos lugares de Israel, da nação, às vezes até de fora dos países circunvizinhos ali, de gentios, como nós vimos na escola dominical hoje, na Síria, no Egito e mesmo no lado da Babilônia. Eles vinham para Jerusalém para aquelas 3 festas anuais. Quem estava aqui a semana passada, lembra quando eu preguei em Deuteronômio capítulo 16, versos de 1 a 17, de que o Senhor ordenou ao povo de Israel que 3 vezes durante o ano todo homem deveria se apresentar diante dele com ofertas, e era na Páscoa, 50 dias depois no Pentecostes e no 7º mês na festa dos tabernáculos. A Páscoa no 1º mês, o Pentecostes no 3º mês, no início do 3º mês, e no 7º mês a festa dos tabernáculos. Essa tem sido a posição adotada e mais assenta nos últimos tempos, porque nós podemos encontrar este ambiente de subir a Jerusalém em todos os salmos, em todos os 15 salmos. Vamos imaginar, se realmente esta seja a interpretação real desta frase, desse termo que está lá em cima, né, de que os peregrinos caminhavam até Jerusalém, aqui. Então, nós temos algo interessante, né? Provavelmente, José e Maria cantavam estes cânticos quando eles subiam para Jerusalém junto com Jesus. Lucas 2:41, quando Jesus tinha 12 anos de idade, ele foi para o templo. Lembra quando ele ficou no meio dos doutores? Então, provavelmente, ele cantava junto com os seus pais, já desde a sua infância. E se isso é verdade, também é verdade que Cristo cantava estes cânticos quando ele subia com seus discípulos. Durante aqueles 3 anos do seu ministério, ele subia para Jerusalém. Então, ele, como os demais peregrinos, cantavam esses cânticos por época das festas que o povo de Israel comemorava. Então, essas canções, elas têm uma forma, elas têm um tom de tristeza, porque o peregrino não tinha chegado a Jerusalém, ele estava se dirigindo a Jerusalém. E isso é muito interessante, porque quando nós estamos pensando em Jerusalém, o que é Jerusalém? Jerusalém, para o povo de Israel, ele tinha sempre um duplo sentimento, porque tinha tanto um valor passado como um valor futuro. Então, quando o povo ouvia e quando o povo pensava em Jerusalém, eu mencionei isso na outra semana e menciono de novo, que quando Daniel construiu uma casa, ele mandou construir uma casa que tinha uma janela voltada para Jerusalém. Mas por que Jerusalém? E não necessariamente tão somente a Palestina como um todo. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém foi uma cidade fundada pelo rei Davi. Naquela região morava um clã, morava uma etnia, um grupo, que eram os Jebuseus. E aquela região montanhosa chamava Jebus, daí os Jebuseus. Davi, vendo aquele lugar e movido pelo Senhor, Davi conquista aquele lugar e estabelece que aquele lugar era a sua cidade e era a cidade da fortaleza do Senhor. Então, sempre que você encontra nos Salmos de Davi, quando ele diz que o Senhor é minha fortaleza, com certeza na mente de Davi, a cidade de Jerusalém
vinha no seu coração. Então, o povo, quando lembrava do passado, e também se você conhece a história do Velho Testamento, era a época de glória do povo de Israel. Quando Davi assumiu, e Deus tinha prometido para Moisés, quando ele voltasse com o povo, e depois Josué, que toda aquela região do rio, do mar Mediterrâneo até o rio Eufrates, e da Fenícia no norte, Tiro e Sidom, até o Mar Vermelho, toda essa região é território palestino. E a época que Israel mais teve deste lugar, que nunca foi todo, foi na época de Davi. Davi foi a época em que o território era maior, era um território mais largo, e nunca foi o todo, nunca chegaram até o Eufrates, que é esse terreno dos árabes. O segundo momento de Jerusalém é porque Jerusalém é a terra do Messias. Então eles pensavam no passado em Davi e pensavam no futuro, quando o grande rei, o Messias, viria em Jerusalém e ele governaria a sua nação e o mundo inteiro a partir daquele lugar. E nós acreditamos, porque está escrito, que um dia o Senhor Jesus Cristo vai pisar aquele lugar. Ele vai pisar o Monte das Oliveiras e o Monte das Oliveiras vai se fender em dois. Ele vai abrir duas partes e vai ficar um tremendo e grande vale, onde ele vai julgar as nações. É a época de glória do povo de Israel futura. Então era muito significativo quando o povo se dirigia àquele lugar. E tristemente também é o lugar que a gente sabe que o Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida. Triste, mas alegria para nós que conhecemos o texto, porque ali estava o preço do nosso resgate, o preço da nossa salvação. Um dia o grande rei Messias libertará e governará o povo de Israel dali. O salmo aparece numa ordem invertida, se você prestou atenção aqui, mas eu ajudo você, se você não estava tão atento quando eu li a primeira vez. Ele está numa ordem invertida de outros salmos, porque ele começa com a segurança do peregrino, então ele avança para a intervenção de Deus na proteção do peregrino, e ele termina com o lamento do peregrino. Normalmente nos salmos, o lamento vem primeiro, e aí, então toda aquela transição da incerteza, da insegurança, aí culmina com a intervenção de Deus e a grande esperança do salmista. A maior parte dos salmos são assim. Então este salmo, por causa deste ambiente da peregrinação, então ele tem uma forma invertida, que é o que nós vamos observar aqui ao estarmos meditando em cada detalhe. Então são salmos de aplicação importantes para nós, porque nós somos forasteiros e peregrinos em terra estranha. Então eu espero que nessas próximas 15 semanas o Senhor vá abençoar o seu coração, tanto quanto o meu coração, o nosso coração, porque estaremos nos lembrando de maneira muito significativa quem nós somos. Os jovens vão estudar, né, sobre a identidade dele, quem eles são lá. Como que é? Quem sou eu? É esse que é o tema lá? Então nós vamos também discutir aqui nessas 15 semanas quem nós somos. E a minha primeira pergunta para você hoje à noite, que está aqui, é exatamente esta. Você tem se lembrado e você entende que você é um peregrino aqui na terra? E isto é uma coisa que nos confronta, irmãos. Porque, embora nós saibamos que somos peregrinos, o apóstolo Pedro deixa isso muito claro nos seus escritos, né? Nós somos peregrinos, forasteiros aqui. A nossa tendência é viver como se nós pertencêssemos a este lugar. E nós amamos este mundo. Eu não estou falando do sistema, o que seria pior, porque também a gente ama o sistema. Mas a gente ama as facilidades que este mundo dá. Então eu queria fazer um alerta para você, para ser um alerta mesmo para o seu coração, que quanto mais você for apegado a este mundo, mais o conceito do céu é distante para você. Porque não combina você pensar no céu e tudo o que vai acontecer no céu, na eternidade, quando nós temos raízes aqui nesse lugar. Porque eles são completamente opostos, distintos, com reis diferentes, distintos. O príncipe desse mundo é Satanás. E o rei do céu, o rei dos reis é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Eu, nessa semana, na conferência, eu alertei aqueles irmãos, porque tem sido, para mim mesmo isso, e eu falo para vocês com muito temor isso, irmãos, quando eu falo. Porque é meu papel, é nosso papel como pastores, quando a gente vem aqui, tanto conosco mesmo, quando nós nos confrontamos a nós mesmos,
para não sermos hipócritas e quando a gente confronta você com essa situação. Porque essa coisa bíblica de que nós vamos morar no céu eternamente, eu temo que seja algo que muitos de vocês não entenderam a coisa mesmo, como que funciona. Como que é morar eternamente com o Senhor, quando você hoje não gasta tempo com o Senhor? Você está entendendo? A gente vive uma vida tão envolvida com o mundo e tão pressionado por esse sistema, que a gente não tem tempo para estar com o Senhor. Todo lugar que eu tenho ido, eu escuto isto nesses dias. Pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo, muito menos para fazer qualquer tipo de estudo bíblico. Então, como que funciona essa coisa da comunhão com Deus, longe da sua palavra e sem oração? Então, nós nos conformamos em viver assim. E aí dizemos que vamos estar eternamente com o Senhor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Como essas coisas não combinam? Então, a eternidade, do ponto de vista bíblico, é nada mais, nada menos do que uma extensão daquilo que vivemos aqui na Terra. É tão bom estar com Jesus, e é tão bom ter comunhão com Ele, e nós entendemos que estamos em terra estranha, que nós somos peregrinos, que nós não vemos a hora de que Ele venha nos buscar. Nenhum amém, tudo bem, porque eu peguei você de surpresa. Eu estou ligado, que eu peguei você de surpresa. Vê como que eu fui muito rápido, né? E você nem sintonizou com a coisa. Porque a gente é assim. Você vai ter outra chance, hoje à noite ainda. Então, quando a gente fala da volta de Jesus, ou quando a gente fala da possibilidade de morrer, o pânico toma conta. Como pode? Como pode? Então, estes cânticos aqui, eles vão nos ajudar a refrescar nossa memória e a gente bater nessa tecla de que nós somos peregrinos aqui. E como peregrinos, nós não podemos nos apegar a esse lugar. Porque ficar apegado aqui nos distancia das coisas de Deus. Nos distancia do amor de Deus, do desejo pelas coisas de Deus. E aí nós caímos nessa coisa meio de palavrório. Sabe o que é palavrório? De a gente falar as frases certas, ter tudo, a gente ter na mente a frase correta, né? Quando a gente morrer, a gente vai viver a eternidade com o Senhor. Mas essa eternidade com o Senhor provavelmente não vai acontecer. Porque se você não sente falta do Senhor aqui na terra, o que significa passar a eternidade com Ele? Pense nisso. A minha alma anseia por ti, o salmista dizia. Sabe o que é anseia por ti? Mas você está comigo? Você acha que eu estou delirando? Se você achar, eu paro, eu vou botar outro ponto, entendeu? Se você achar que eu estou delirando. De que a gente não está treinado. E olha que aqui a gente fala isso aqui todo o tempo. Entendeu? Nós somos peregrinos aqui nessa terra. E nós não podemos nos apegar a este mundo, porque isso nos distancia do nosso Deus. Então, em primeiro lugar, o peregrino, ele tem uma segurança. Nós somos peregrinos nessa terra, e a exemplo dos peregrinos do povo de Israel, quando subiam, eles abrem essa série do peregrino, cantando o Salmo 120, onde ele diz, na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Você vai ficar estarrecido, mas eu quero que você fique estarrecido. Então preste atenção, não desligue agora, porque quando ele diz, na minha angústia, o que é a angústia do peregrino? Irmãos, a angústia do peregrino não é o tipo de angústia que temos experimentado aqui como ponto de partida. É também a angústia que experimentamos por causa do pecado. Mas a angústia do peregrino era viver em meio a um povo que não é o seu. A angústia do peregrino é ter que viver num lugar com costumes que não são os seus. O nosso costume é o costume da vida de santidade que o Senhor colocou na sua palavra. Mas quando nós decidimos e quando nós temos desejo de viver essa vida de santidade, nós olhamos ao nosso redor e nós nos deparamos com o quê? Exatamente com o oposto disso. Então isto deveria trazer em nós angústia. Você está escutando? Eu disse agora há pouco que nós amamos e somos apegados a esse lugar. O salmista está dizendo que ele tinha uma angústia e então na angústia dele, ele clamava ao Senhor. Então a angústia era por causa da contaminação. A angústia por causa da corrupção. Agora, eu vou dizer para você uma coisa.
pastor, olha, essa parte da corrupção até que nós estamos craque, porque o negócio que está acontecendo no país é um negócio absurdo. Agora, vamos sondar o nosso coração. Essa é a questão. O que tem incomodado você com a corrupção no país? Sabe o que tem incomodado você com a corrupção no país? Porque pesa no seu bolso a corrupção no país, a corrupção do país. Porque a corrupção do país implica que nós temos que pagar mais impostos. A corrupção do país implica que quando nós pagamos impostos, boa parte desse dinheiro vai para o bolso de pessoas, quando deveria ser de benefício para a nação. Então nós somos afetados pela corrupção porque ela diz respeito a nós. Não é isso que está aqui. Nós não temos estado preocupados com a corrupção porque a corrupção é corrupção. Nós estamos preocupados com a corrupção porque nos afeta. Você está compreendendo a distinção disso aqui? Isso não é porque vai nos prejudicar no bolso. Até se você tem sido sintonizado com o que tem sido pregado aqui nessa igreja, não nos afeta, irmãos. Eu insisto com você, não nos afeta. Porque nós não somos afetados pela corrupção em termos de consequência. Sabe por quê? Porque somos peregrinos aqui e nós temos acesso ao Senhor da nossa pátria. Obrigado. Foi melhor. Já fiquei mais animado. Já estou mais animado para continuar aqui, né? Então ele diz, eu clamo ao Senhor. Eu clamo a Jeová, ao Messias, Deus, e ele me ouve. Vamos clamar ao nosso Deus com angústia no coração por aquilo que acontece na nossa nação. Porque aqueles homens e mulheres são infelizes, são gananciosos, eles não têm a noção de Deus. Então, em vez de você se revoltar contra a corrupção, tenta imaginar o que aconteceria se Cristo entrasse nesse negócio aí. Essa é a questão. Então, a angústia, Jesus ficava angustiado porque ele estava todo o tempo vivendo diante da incredulidade dos seus próprios discípulos. E ele dizia assim, ó geração, até quando vos sofrerei? Porque ele acordava, ele começava com seus discípulos. Pessoal, tenta imaginar, Jesus no meio dos discípulos era um negócio impressionante. Era orgulho de um lado, que era Pedro, né, querendo mostrar para Jesus, impressionar Jesus, que ele era melhor que os outros discípulos. Era João querendo mandar descer fogo do céu para poder consumir o pessoal lá, só porque ele tinha um pouco de poder. O camarada, se desse o isqueiro para ele, fazia estrago. E Jesus tinha que falar, calma, não é assim que funciona, calma, não é assim que funciona. Né? E vamos estar atentos, porque a corrupção, ela tem que nos afetar, porque ela é corrupção. Então nós clamamos ao Senhor, porque não nos afeta. Mas ela é a corrupção. Então a segurança do salmista, do peregrino, não está nos recursos do povo onde ele vivia. Olha só. A segurança do salmista não está nos recursos do povo onde ele vive, mas no seu Deus, da sua real pátria, a Jerusalém Celeste. Então esse é um outro termômetro para nós. Aonde você tem buscado os recursos para a sua proteção. Para a sua segurança. Ele diz, Senhor, versículo 2, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Ah, irmão, você não tem tido noção de que nós vivemos num mundo de mentira. Não é de mentirinha, é da mentira. O príncipe desse mundo é o diabo, e o diabo é o pai da mentira, João 8,44. Eugene H. Peterson escreveu o seguinte, lendo o Salmo, ele fez uma paráfrase do Salmo, nesse pedacinho, quando ele fala, livra-me dos lábios mentirosos. Ele disse o seguinte, livra-me das mentiras dos propagadores, que afirmam conhecer o que eu preciso e o que eu desejo. Das mentiras dos entretedores, que prometem um caminho barato para a alegria. Eu não preciso dizer que são os humoristas, né, que fazem isso e outros daí do mundo, né? Das mentiras de políticos que pretendem me ensinar sobre poder e moralidade. Da mentira de psicólogos que oferecem moldar o meu comportamento e minha moral de forma que eu viva feliz, com sucesso e longevidade. Das mentiras de religiosos que curam as feridas do seu povo apenas superficialmente. Dos lábios dos moralistas que pretendem me promover para a posição de capitão do meu destino. Das mentiras de pastores que abandonam os mandamentos de Deus e se agarram em tradições de homens. Livra-me de pessoas que me dizem da vida e omitem a Cristo, que é sábio no caminho do mundo e ignora
o movimento do Espírito. Você viu onde nós vivemos? Você viu as categorias todas de mentirosos que todos os dias entram nas nossas casas, prometendo coisas para nós. E muitos estão agarrados e apegados às coisas e não naquilo que a Escritura diz. Então o salmista vai dizendo, livra-me dos lábios mentirosos. Essa devia ser a sua oração. Que o Senhor livre você de você depender e viver na dependência dessas mentiras que o mundo conta. Os meios de comunicação que nós temos, irmãos, eles têm veiculado o que neste mundo? Mentiras. E mais mentiras. E outras mentiras. De que a mulher não é submissa ao seu marido, porque a mulher é igual ao homem. Esta é uma mentira que tem escravizado as mulheres no mundo e as mulheres na igreja. Porque Deus diz que ela tem que ser submissa, mas o mundo diz que não. E é melhor obedecer o mundo do que obedecer ao Senhor. A Bíblia diz que o homem tem que amar a sua mulher e o homem tem que liderar a sua casa como modelo e não como um chefe. Mas o mundo colocou e coloca a mulher numa posição, por isso a mulher se rebelou nessa questão na questão de submissão, porque os homens que têm a posição de liderança são verdadeiros chefes, achando que a sua casa é uma tribo de índios. Não é, porque diz o ditado popular que quem tem chefe é índio. Porque a liderança da palavra é de modelo, onde a sua esposa vai ser submissa a você, imitando você a fazer aquilo que Jesus ensinou você a fazer, como referência da sua mulher e dos seus filhos. Então nós vivemos da mentira em todo o tempo. Você acredita e você recorre. O salmista está dizendo que na sua peregrinação, ele queria que o Senhor o livrasse dos lábios mentirosos. E eu repito, esta deve ser a sua oração. Senhor, me livra disso, me livra. Há pessoas aqui nesse recinto que são viciados nisso. A gente tem estado preocupado com a pornografia? Sim, é uma preocupação na pornografia na internet. Ou mesmo na televisão, ou nos vídeos e assim por diante. Mas nós vivemos num mundo da dependência. Mundo da dependência de drogas, vícios, e a característica básica desses vícios que permeiam na sociedade, no mundo, e que invadem a igreja, sabe o que é? Mentira. E a grande mentira do dependente, do viciado, é que ele não é viciado. E ele se esconde atrás de uma cortina de fumaça, para não se deparar com a realidade de que ele é um dependente, ele é um viciado. E então buscar no Senhor Jesus Cristo a força para ser libertado. Porque é um mundo de mentiras. É assim no mundo, é assim na igreja. Por isso que eles não se apropriam, nem os pais e nem os filhos, que veem seus filhos escravizados. Porque não acreditam na solução da Escritura, na solução da palavra. Acreditam naquilo que o mundo diz. E toda semana, nesses dias, ou cada 2 semanas, você vai encontrar na televisão, pessoal falando sobre esse assunto e dando receitas de como você tem que amar e proteger os seus filhos que se envolvem com essas coisas. Completamente, conselhos completamente opostos àquilo que o Senhor Criador, dos céus e da terra e do homem que habita na terra, ensinou na Escritura, de como lidar com essa situação. E você prefere acreditar na mentira. Então, quando você acredita na mentira, você não está vivendo como um peregrino. Porque o peregrino sofre por causa da mentira do mundo. O peregrino sofre por ver o mundo se afundando em falsa esperança, que tem como carro-chefe a mentira. Porque as soluções oferecidas, elas são mentira. Mentira, mentira e mentira. E a palavra de Deus é verdade. Verdade, verdade e verdade. Bem. Segundo, a proteção do peregrino, versículos 3 e 4. Que te serão dado? Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Aqui, nesse momento do Salmo, não é o salmista que está falando, ele está escrevendo a reação que Deus tem diante do clamor do peregrino. Então o peregrino clamou, e ele falou da sua segurança nos versículos 1 e 2. Então o Senhor responde, mostrando que ele é a proteção do peregrino. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Deus está dizendo para eles. Você está entendendo? Quando você como peregrino recorre ao Senhor, então o Senhor se manifesta. Irmãos, você escuta isso aqui e você olha para mim, não mexe com você. Quando o peregrino clama ao Senhor, o Senhor atende e o Senhor interfere. Você está ouvindo? O Senhor interfere.
Então o Senhor chega e pergunta para a língua enganadora: que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Então quando nós estivermos fartos da mentira do mundo e tivermos angústia por vivermos num mundo que não tem nada a ver conosco, que não deveria ter, e esse é o nosso termômetro, então nós buscaremos o Senhor, pediríamos livramento e o Senhor se manifestaria, porque Ele prometeu. Sabe o que Ele vai fazer? Versículo 4. Setas agudas do valente. O que é dado para este mundo, o que é dado para as pessoas que nos cercam e usam de mentira e calúnia contra nós. Deus promete nos proteger contra as línguas enganadoras. Seta do valente. A palavra literalmente aqui, valente, é guerreiro. E o guerreiro aqui é o próprio Senhor. É o valente, é o forte. Então ele está dizendo assim, que o mundo, aqueles que nos afligem enquanto somos peregrinos aqui nessa terra, se essa peregrinação nos traz sofrimento, nós clamamos o Senhor, Ele vem em nosso favor como proteção e Ele, está escutando? Ele nos vinga com setas agudas do valente. Por que o crente sofre nesse mundo? Porque o crente não vive como peregrino, não busca os recursos do Senhor. Não põe o Senhor no processo. Você não põe o Senhor no processo na sua casa, que só tem crentes, quando você tem problemas. Você não põe o Senhor na rua quando você está com problemas na rua com outras pessoas que não são crentes. Porque nós temos sido contaminados de viver uma vida influenciada pelo mundo. Está entendendo? Não temos vivido como peregrinos. Nós temos vivido como cidadãos deste mundo. E na nossa mente nós sabemos que pertencemos ao Senhor. Porque nas conversas que há entre vocês no paralelo, a gente escuta todo o tempo os seus queixumes de como este mundo tem afetado você por causa do aspecto sociopolítico e assim por diante. Que não é diferente da conversa do incrédulo. Porque o incrédulo, quando conversa, eles estão falando mal do governo também, eles estão falando mal do partido que está agora lá, eles estão dizendo que o negócio está complicado, vai ficar pior, né? Você está compreendendo? Então os crentes conversam exatamente igual os incrédulos conversam. Sabe quando que o Senhor vai trazer setas agudas do valente? Nunca. Nós somos uma geração que, em termos gerais, que vê muito pouco da ação do Senhor. É a época que mais se fala do poder do Espírito, mas é a época que mais se presencia o poder do Senhor. Porque muito do que se presencia não é poder do Senhor. Não combina com a Escritura. É falso, é forjado, é falso. Irmãos, quando o Senhor age, é nítido que Ele agiu. Não tem dúvida que Ele agiu. Quando Moisés foi caluniado por aquele povo, que diziam que ele detinha o poder, e que eles também eram levitas, e por que ele tinha que ser o big boss da coisa? Então, na sua humildade e mansidão, Moisés disse, tudo bem pessoal, é simples, vamos perguntar para o Senhor. O que ele fez? Ele clamou ao Senhor, ele colocou o Senhor na parada. Entendeu? Não adianta você arregaçar a manga, vamos conversar aqui. Quem foi que viu a sarça arder? Quem foi? Eu vi. Você já viu a sarça arder alguma vez? Não, então eu sou o maioral porque eu vi a sarça arder. Você transformou alguma vez o seu bastão em cobra? Pois é, eu fiz isso aqui. Então eu sou o Moisés. Vocês não estão entendendo que eu sou o Moisés? Você acha que ele fez assim? Quem tinha o poder para colocar a mão aqui e sair leprosa? Colocar a mão de novo e sair não ter mais leprosa. Eu, Moisés. Eu sou o líder desse negócio aqui, pessoal. Não foi assim que ele fez. Simplesmente ele falou, pessoal, tudo bem. Vamos buscar o Senhor e vamos perguntar para o Senhor quem é o líder dele. Agora só tem uma coisa. Se o Senhor fizer uma coisa normal, eu assumo e eu reconheço que eu não sou o líder dele, tá bom? Porque eu estou pedindo para o Senhor que Ele faça uma coisa aqui inédita, que nunca aconteceu. Para vocês terem certeza do que Ele está falando e não ficar mais aí torrando a minha paciência com essa coisinha aí não, tá bom? Será o seguinte, a pessoa está aqui querendo saber quem que é que o Senhor mandou colocar aqui. Então, se sou eu, o Senhor se manifesta de uma forma inédita. Você lembra o que aconteceu? Abriu a terra e o pessoal desceu vivo para o inferno. Nunca aconteceu, nem antes nem depois. Abriu a terra, abriu uma fenda. E o texto diz que os levou vivos diretamente para o Hades. Então, se você tem dúvida que o Hades é lá no centro da terra, não tenha, porque a Bíblia diz que lá naquele lugar tinha uma porta para o inferno. Abriu a terra e eles desceram vivos, com casa, com tenda, com tudo. E lógico que chegou lá embaixo, queimou tudo aquilo ali, né? Porque o negócio lá embaixo não é fresquinho não, pessoal.
não é tanto quanto Floriano. Brincadeira. Mas o negócio não é fresquinha, não. Você está entendendo? Então a gente olha para o Velho Testamento e fala, puxa, como que Deus do Velho Testamento? Então nós ficamos olhando assim que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo. E diferente do Deus nosso. Diferente do Velho, diferente do Novo, diferente do nosso. Porque nós temos o pior de todos, né? Com toda a reverência, nós temos o Deus mais fraquinho que existe. Porque o do Velho Testamento era fazia e acontecia. O do Novo, de vez em quando, ele aparecia lá, mas ele era mais brando, mais bonzinho. O de hoje em dia, o pessoal não faz nada. Não faz nada. Nada. Muito pouco. A sua vida espelha essa força e o poder do Senhor. Você aprendeu aqui de que Deus não se manifesta com o poder dele. Irmãos, Deus é Deus, ele não mudou. O do velho, do novo e o de hoje é igual. Nós temos experimentado do Senhor muito aqui. Agora, isso só nos torna piores. Sabe por quê? Porque para quem dá mais, ele vai cobrar mais. Nós temos uma grande responsabilidade por vir a ação de Deus aqui nesse lugar. Então, cuidado com eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Não foi que nós cantamos outro dia? A sua mão e o seu poder sobre mim, não é? Você vê a glória do Senhor aqui? Então, e o que você está fazendo com isso aqui? Porque ver a glória do Senhor aqui e não muda a sua vida, é fria para você. É fria para você. A proteção do peregrino está no Senhor. Porque quando o peregrino está angustiado, o peregrino está pressionado, ele procura o Senhor. E quando ele procura o Senhor ouve e o Senhor age. E o Senhor dispara as suas setas agudas. Porque é a seta do forte, do poderoso, do Deus Todo-Poderoso. E a segunda coisa, que ele manda brasas vivas de zimbro. O zimbro era uma madeira pequena e que era altamente combustível e ela servia para queimar e fazer carvão. Ele diz brasa viva. Pessoal, brasa viva faz um estrago. Faz um estrago. Agora, deixa o Senhor fazer, porque o Senhor faz perfeitamente. Quando você tem tentado ou querido se vingar ou reagir, só sai pecado. Porque nós somos expertos no pecado. O que sai de seres pecadores como nós? Então o Senhor disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Porque isso mostra a dependência do Senhor. Você quer ver o Senhor agindo? Você quer realmente ver o Deus do Velho Testamento agindo? Obedeça a palavra e traz o Senhor na coisa. Marido, se a sua mulher trouxer o Senhor na coisa, você está roubado. Desculpa a expressão. Esposas, você quer mesmo que o Senhor entre na coisa? Você entende? Eu estava dando uma aula essa semana e aí falando sobre, lá no autoconfrontação, aí um irmão me levantou e perguntou assim, pastor, e quando uma igreja está sofrendo por causa do pastor? Mas veio de encomenda. Eu falei, a igreja está sofrendo por causa do pastor porque ela não recorre ao Senhor, que é o dono do pastor. E vai continuar sofrendo. Porque a igreja do Senhor, que é noiva do Senhor, nunca sofre por causa de homem nenhum. Você acha que Deus não sabe proteger a noiva dele? Você acha? Eu já ensinei isso aqui. Para alguns de vocês que têm filho rebelde, vou dar uma dica para você. O seu filho pode não gostar, mas eu vou dar uma dica para você. Se o seu filho é daquele tipo que distrata você, que faz você de gato e sapato, mãe. Não sei se tem aqui, mas vamos supor que tenha, né? Se não tem, você conhece alguém que tem. Aí você conta para ele e ele vai te ajudar. Você pode ser uma grande bênção da vida deles. Marido, se o seu filho distrata a sua esposa, você está em pecado. Está ouvindo? Com todas as letras. Você, marido, está em pecado. Porque você não está protegendo a sua esposa. E você vai dar conta para Deus disso. Se não já estiver dando aqui na terra, né? Porque no céu não vai ter julgamento de pecado. Então, o negócio é aqui na terra, pessoal. O bicho pega aqui. Então, se você... que talvez você não soubesse. Eu estou dando uma dica para você. Além daquilo que está aqui, é um bônus para você hoje à noite. Tá bom? Bônus. Então, você chega para o seu filho, para o ser, e fala o seguinte. Olha, eu tenho visto o jeito que você tem tratado sua mãe. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Cabra. Se você não respeita essa mulher porque ela é sua mãe, e porque ela é um ser humano, eu vou dizer para você o seguinte, a partir de hoje, você não distrata a minha mulher, porque distrata a minha mulher, você vai arrumar um problema comigo, porque ela é minha mulher. Está escutando? E com a minha mulher, ninguém distrata, não. Eu vou virar um bicho aqui dentro. Então, se você não quer ver um bicho aqui dentro, você baixa a sua bola. Se não, você pega a sua malinha e vai para onde você quiser, mas aqui você não fica na minha casa, se ele for maior de idade. Você está escutando? Aí eu pergunto para você, se esse é o ensino bíblico, você acha que Deus não sabe proteger a sua noiva? Você acha que Deus não sabe proteger a sua esposa? Você acha que o pessoal faz o que quer com a esposa dele? Não. De forma alguma. Ele interfere. Ele interfere. Então, se uma igreja está sofrendo por causa do pastor, porque ela está em pecado.
Então o Senhor não vai protegê-la, até que ela se arrependa do pecado. Eu falei para aquele rapaz, então faz o seguinte, ensina a sua igreja. Eles se colocam diante do Senhor, sonda o coração, trata o pecado, limpa o pecado e vai para o Senhor e fala, Senhor, protege-nos desse cabriteiro que está aqui. Porque já não é pastor, né? Se está judiando da igreja, não é pastor. Porque o pastor cuida da igreja, então quem não cuida da igreja é o cabriteiro, o açougueiro. O camarada foi para a Palestina, foi fazer um turismo, desse que alguns vão fazer, né? Fazer um turismo na Palestina, aí ele estava já num carro alugado lá, num carro com um taxista, né? Então, a hora que eles estavam parando assim na estrada, eles tiveram que parar, porque estava passando um punhado de ovelhas, estavam passando lá. E ele ficou curioso, e ele achou estranho, porque tinha uns 2, 3 homens atrás, que estavam lá empurrando as ovelhas, né? Empurrando e corriam, cercavam a ovelha para lá. E o outro corria lá, cercava a ovelha para lá. O outro empurrava para cá. E ele ficou olhando aquilo ali e falou, interessante, né? Falou, eu sou evangélico e eu sempre ouvi lá na igreja o pastor, os camaradas falar que o pastor vai lá na frente e as ovelhas seguem. E eu cheguei aqui, eu estou vendo o camarada empurrando o pessoal. Aí o taxista falou assim, não, aqui é assim mesmo. O pastor, quando ele sai, as ovelhas vão atrás dele. Aqueles camaradas, eles são açougueiros, eles estão levando elas para o abate. E elas não querem ir. Você viu como é que é? Pessoal, o pastor conduz as ovelhas como modelo das ovelhas. Então, se não é assim, é cabriteiro. Aí ele vai para o Senhor e fala, Senhor, está pegando aqui. Você acha que o Senhor não vai fazer nada? Agora, o que a igreja tem feito? Por causa disso, criaram um monte de jeito de governar a igreja. Para tirar o poder do pastor. Porque se o pastor tem poder, ele faz e acontece. Eles acham, né? Então, quando eu falo para eles lá na igreja, lá fora que é aqui, eles falam assim, mas e... Falei, pessoal, porque lá é o seguinte, eu sou o primeiro que fala e o último, eu sou o último que fala primeiro que apanha, filho. Eu não mando nada lá, não. Eu sou modelo daquele povo. Lá não é questão de... Só porque eu sou cabeça da igreja, eu faço... Não, vocês estão errados. A Bíblia não dá essa autoridade, não dá esse poder todo, não. Eu sou um servo deles. Eu sirvo pregando, eu sirvo aconselhando, eu sirvo aqueles irmãos lá. E eles me servem, então é um serviço mútuo. Não tem lugar para outra coisa. O Senhor vinga o peregrino. Agora, o peregrino. Você é um peregrino? Você tem as marcas de um peregrino. Quais são as marcas de um peregrino? O peregrino vive angustiado, porque ele vive num mundo cercado de corrupção e mentira. Então ele clama ao Senhor, e o Senhor pessoalmente o defende. Terceiro, finalmente, o lamento do peregrino, versículos 5 a 7. Ai de mim que peregrino em Meseque habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Meseque é no extremo norte, de acordo com Ezequiel 38, se você olhar no Velho Testamento lá, não tenho tempo de falar para você sobre isso aqui. Inicialmente começou com uma região na Turquia, e depois se estendeu para as regiões do Mar Negro, no Cáucaso, no Cazaquistão, até a Ucrânia, lá no extremo norte, em direção a Israel. E as tendas de Quedar, lá em Isaías 21:16, Quedar era um filho de Ismael, e então fala da região da Arábia. Então, se você pegar esses dois textos, você vai ver que é tudo que está em volta de Israel, de maneira próxima e de maneira distante. Porque vai vir inimigos lá no futuro, lá de Meseque, para poder invadir o povo de Israel. E o salmista diz, fazendo um lamento para o Senhor, que eles odeiam a paz. Eles temam pela guerra. Um estudioso disse, a guerra é o principal legado do homem. Não é triste a gente ouvir isso e concordar com isso. Que legado que o homem vai deixar e tem deixado de geração em geração? Guerra. Nunca ninguém traz uma coisa diferente do que a guerra. Desde que o mundo é mundo, armas de fogo, tanques de guerra, aviões, mísseis, armas nucleares. O mais antigo registro em toda a história é de uma escultura suméria datada de 3.000 a.C. E essa escultura são soldados lutando com capacetes e escudos. 3.000 anos antes de Cristo. Abraão viveu em 2166 a.C. Então são quase 1.000 anos antes de Abraão ainda. Já lá perto do dilúvio. Não, passado do dilúvio lá perto do não sei o quê. Egito, Fenícia, Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia. Roma tinha a guerra como forma de vida, como estilo de vida. País cruel, por isso ele é representado no livro de Daniel com aqueles dentes de ferro, aquele animal horrível que não tinha nem comparação com ninguém.
Eu dei uma palhinha para o meu pessoal de hoje de manhã, e eu vou dizer agora a íntegra para vocês. Entre 1480 e a Segunda Guerra Mundial, 278 guerras é registrado na Enciclopédia Britânica. 30 milhões de mortes na Primeira Guerra Mundial, que custou 340 bilhões de dólares. 25 anos depois, a Segunda Guerra Mundial, com 60 milhões de mortes e o custo de 1 trilhão de dólares. A guerra no Golfo ficou uma fortuna. Desde a Segunda Guerra, que terminou em 1945, até 1967, quantos anos são? 22 anos, certo? Estou certo? 22 anos. 12 guerras, 39 assassinatos de políticos, 48 revoltas pessoais, 74 rebeliões por independência, 1.162 revoluções sociais, políticas, econômicas, racial e religiosas. Isso é informação do US News e World Report em dezembro de 67. Não há um período da história que você leia e consulte que você não ouça falar de guerras. Nós habitamos no meio de um povo assim. E como nós vemos numa parte do mundo em que isso não acontece, né? E no nosso país já é muito tempo atrás da gente, né? O país vive na calmaria, o país vive na paz, né? O Brasil vive na paz, então a gente não entende essas coisas aqui. Agora, o que ele está dizendo aqui tem um aspecto literal, mas tem um aspecto também que ilustra o mundo inteiro, esse sistema, onde a guerra literal, é resultado de um coração de pecado e revolta contra o Senhor. Por que o homem faz guerra? Porque ele não sabe outra forma de resolver os seus problemas. Agora, Tiago diz, de onde procedem as guerras que há entre vós? Agora está falando de crentes lá, né? E guerras é desavenças? A mesma origem, senão dos prazeres que militam na vossa carne. Eu faço o que eu faço? Podiam falar em coro isso aqui, né? Eu faço o que eu faço porque eu quero o que eu quero. E eu sinto o que eu sinto porque eu faço o que eu faço. Você faz o que você faz porque você quer o que você quer. E agora você pega isso aqui e coloca lá no mundo. O mundo quer, não sabe como conseguir, ele só conhece um caminho. E é o caminho da contenda, o caminho da guerra. Porque Satanás começou a sua história com uma rebelião, onde ele juntou 1/3 dos anjos e promoveu uma guerra contra os anjos que da parte do Senhor. E se deu mal. Mas essa parte, como sempre, ele nunca contou para o homem. Que a guerra foi o primeiro recurso que ele usou e ele se deu mal. E ele ensinou o homem a guerra e o homem continua fazendo a guerra. Agora, o que tem a ver conosco como peregrinos? Porque nós precisamos interceder por aqueles que pertencem ao Senhor, que ainda estão lá no meio do mundo e não foram resgatados pelo Senhor ainda. Mas só faremos isto se nós realmente reconhecemos que nós somos peregrinos aqui neste mundo. Eles cantavam isso aqui, indo para Jerusalém, que era a esperança deles por causa de Davi, lembra? Por causa do Messias, peregrinando para Jerusalém, para as festas que o Senhor prometeu, sabendo que um dia tudo isso ia mudar e eles iam viver eternamente com o Senhor, aqueles que criam no Senhor. Então, como peregrinos, eles tinham a segurança no Senhor, eles tinham a proteção do Senhor e eles lamentavam para o Senhor, porque só o Senhor pode resolver as nossas queixas. Então, para quem você tem lamentado o que você tem lamentado? Para alguém? Não vai resolver o seu problema. Só tem um, que quando você lamentar para ele, de lá vem resposta. Ele diz no versículo 7, para terminar, eu sou pela paz. Essa é uma característica do peregrino, sabia? Por que é uma característica do peregrino? Porque o peregrino tem como mestre, rei e príncipe, o príncipe da paz. Porque há contenda no meio da igreja? Se todos nós somos filhos e servos do príncipe da paz, tem alguma coisa errada, entendeu? Ele diz, sou pela paz. Agora, aonde eu habito, por mais que eu diga para eles sobre a paz, eles teimam pela guerra. Eles teimam pela contenda. Medite nisso, sabe por quê? Porque como o crente tem usado o expediente do mundo e sido contaminado pelo mundo, a guerra, a contenda, é qualquer tipo de contenda e controvérsia. Não só aquela que você pega um canhão, um tanque e sai lá. Eu disse, a guerra começa na sua casa. A guerra está no seu trabalho. Quando você opta pela guerra. Não opte pela guerra nunca. Nós somos da paz. Eles pensam que nós somos tolos. E aí é onde está o problema para você, né?
Você quer que eles saibam que aqui nessa veia corre sangue, não corre água. E eu tenho tristeza por você, quando você pensa assim. Quando você fica preocupado porque acham que você tem sangue de barata. Alguém aqui sabe qual é o sangue da barata? Eu não sei. Que tem essa expressão, né? Sangue de barata. Quando você pisa na barata, sai um negócio branco, não sai sangue. Faz um estralinho e depois sai o caldinho. Então você acha que eles pensam que aquele caldinho está na sua veia. Então você quer mostrar que na sua veia tem um negócio vermelho que corre. Eu fico triste por você. Porque quando pensaram isso de Jesus, ele ficou firmão lá. Eu já falei para vocês, eu tenho um dos cânticos do meu CD, aquele cantor, o poeta, escreveu o seguinte: Senhor, obrigado, porque o Senhor não desceu da cruz aquele dia. Porque se o Senhor tivesse descido da cruz aquele dia, eu não teria salvação. Então, como peregrino, você tem como exemplo o seu rei, que quando ele foi ultrajado, ele não revidou com o traje. E ele nunca fez ameaça, mas ele se entregava àquele que julga retamente. Ele fazia o que o peregrino falou aqui. Ele vai para o Senhor e pede a intervenção do Senhor. E então o Senhor vem em favor do peregrino. Até que o peregrino chegue lá em Jerusalém e atravesse o rio. Nas músicas americanas, sempre há um rio para atravessar. É além do rio. Além do rio nós encontramos o Senhor. Tem um cântico que diz que além do rio há um lugar de nos encontrarmos. Então se você chegar primeiro que eu lá além do rio, você me espera que eu vou chegar lá. Se eu chegar primeiro que você, depois do rio, eu vou esperar você. Porque depois do rio é o lugar onde todos nós vamos habitar para sempre com o Senhor. Porque aqui, aquém do rio, nós somos peregrinos. Curva a sua cabeça. Querido Deus, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra que é verdade para nós, que nos desafia e nos coloca a pensar. Quem somos? Fomos desafiados hoje à noite pelo salmista que nós somos peregrinos aqui nessa terra. A nossa segurança está no Senhor, a nossa proteção está no Senhor. E o nosso lamento deve ser dirigido ao Senhor. Que o Teu Santo Espírito que habita em nós possa aplicar estas verdades aos corações dos Teus filhos aqui, que sofrem dificuldades, temores, incertezas, dores, o desemprego e tantas outras coisas que nos afligem. Mas nós temos entendido hoje que a nossa angústia é a angústia por vivermos neste mundo e estarmos cercados pela corrupção e pela contaminação. Agradecemos ao Senhor porque temos sido lavados pelo sangue de Jesus. Temos sido purificados do pecado. Ajuda-nos, Pai, a vivermos como peregrinos que somos. Acende no coração do Teu povo a esperança pela Jerusalém, a Tua cidade e a Tua habitação. Pai, age no coração dos Teus filhos para que eles tenham esperança, se eles entraram aqui esta noite sem esperança. Tudo isto, única e exclusivamente para a Tua glória, para a Tua honra, por causa da Tua santidade e da Tua majestade. Conduze-nos para casa, na Tua proteção, conforme a Tua vontade. Aguardamos ansiosamente a volta do Teu Filho para nos buscar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor.